pessoal, sejam bem-vindos ao programa Inteligência Socioemocional, Portal Conexão Escola. Hoje abordaremos um tema muito importante, a cegueira e a inteligência socioemocional. Vamos explorar os desafios enfrentados por uma pessoa muito querida que perdeu a visão e entender como ela tem superado essas dificuldades no dia a dia. Mas antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal Portal Conexão Escola no YouTube e ative o sino para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. A cegueira é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas, mais do que uma limitação física, a cegueira envolve uma série de desafios emocionais e também sociais. Segundo o conceito da oftalmologia, a cegueira pode ser definida como a perda total ou parcial da visão. As causas são variadas, incluindo doenças congênitas, acidentes, doenças degenerativas como glaucoma e a diabetes, entre outras. Além disso, a perda da visão tem um impacto profundo na autoestima e na saúde mental do indivíduo. É comum que pessoas cegas enfrentem sentimentos de isolamento, depressão e também ansiedade. Porém, com apoio adequado, muitos conseguem desenvolver uma resiliência impressionante, como é o caso da nossa entrevistada de hoje, a jornalista Juliana Heleno dos Santos, que nos contará sua experiência de vida e sobre o livro de sua autoria. Vamos assistir? Olá, pessoal! Para que a Juliana possa fazer uma leitura sobre mim, Ju, meu nome é Daniele Assis Borges Fantini, tenho 43 anos, sou mãe de 2 princesas, tenho aproximadamente 1,60 m de altura e sou uma fofura de pessoa, tá bom? Agora falaremos sobre a Juliana. Juliana é escritora, bacharel em jornalismo pela PUC Goiás, articulista pelo portal Raízes, PCD nas horas vagas e muito gente boa, como ela mesma se descreve, né, Juliana? A Juliana perdeu a sua visão aos 12 anos de idade. Teve uma mãe muito presente, porém, em diversos momentos de sua vida, sua mãe enfrentou o que conhecemos por mãe solo, ou seja, mãe solo refere-se a uma mulher que cria e cuida de seus filhos sem a presença ou a participação ativa de um parceiro ou cônjuge. Essas mães assumem sozinhas a responsabilidade financeira, emocional e cotidiana pelo bem-estar e desenvolvimento de seus filhos. Devido a tal experiência e de outras mães solo, Juliana escreveu o livro Entrevistas sobre a maternidade solo na sociedade brasileira pós-moderna pela PUC Goiás. Juliana, poderia nos contar sobre o seu livro, o que a inspirou a escrevê-lo e como foi sua jornada para realizar o sonho de se tornar jornalista? Posso sim. Eu adoro falar sobre isso porque ser jornalista eu acho que é assim a grandiosidade da minha vida, digamos, né? Eu faria de novo se fosse necessário. Vou começar respondendo de trás para frente, que eu acho que faz mais sentido. Eu resolvo ser jornalista por volta dos 14, 15 anos, aí eu fecho em jornal, assim, não olho nem para o lado de outro curso, assim, porque eu realmente acredito que eu nasci para fazer isso. E eu chego na universidade, né? E na época do TCC, ali, normalmente você começa a se encaminhar para isso por volta do 7º, 8º período do curso, algumas faculdades antes, mas na minha foi por volta do 7º período, eu decido que quero escrever um livro-reportagem, né? Para quem não é familiarizado, dentro de jornal, a gente pode fazer várias possibilidades de trabalho, né? Documentário, podcast, enfim, tem uma infinidade de coisas. E aí eu decido escrever um livro-reportagem sobre... E aí eu não tinha muito um tema definido. Eu não queria especificamente falar sobre pessoa com deficiência, porque eu passei meu curso todo falando sobre isso, de alguma forma, onde eu podia. E por viver uma realidade dentro de casa que é ser filha de mãe solo, e também acompanhar
de certa forma, ao meu redor outras maternidades solo, além da minha própria mãe, eu decido escrever sobre isso. Jornalista tem uma mania de falar que a gente dá voz às pessoas, né? Eu vou na linha contrária, eu não acho que a gente dê voz a ninguém. Todo mundo tem sua voz. O que nós, enquanto mídia, fazemos, né, seja mídia escrita, seja as mídias digitais agora, enfim, o que nós fazemos é potencializar essas vozes, né? Instrumentalizar essas vozes. E aí eu venho com o livro para contar a história dessas 8 mulheres, 8 mais que fontes, né? 8 pessoas que aceitaram dividir a história delas, né? De suas maternidades e de suas crias comigo e posteriormente, claro, com a sociedade quando eu entrego o trabalho para a universidade. Você pode compartilhar conosco como foi o seu processo de perda de visão aos 12 anos e quais foram os maiores desafios que você enfrentou inicialmente? Sim, então eu nasci com glaucoma, né? Glaucoma congênito, que é uma patologia um tanto quanto rara. Ela diz respeito à pressão ocular e eu brinco que o glaucoma ele vem com o diagnóstico e o diagnóstico dele é uma sentença, né? Você não tem muito para onde correr. Então, o meu oftalmo, ele diz isso para minha mãe, olha, a Ju vai enxergar por volta até os 10 anos de idade, mais ou menos. E quando chega aos 10, eu começo a ter perdas, assim, significativas na minha visão. Eu já vinha perdendo ao longo da infância, então nunca foi um segredo para mim, um dia você vai acordar e não vai enxergar mais. Eu sempre enxerguei através da lente do glaucoma, digamos. Eu nunca tive 100%, né, de visão. E aí, de 10 aos 12, eu começo a ter um certo nevoeiro, assim, né? Eu passo a enxergar menos as formas, e aí eu começo a enxergar vultos, luzes, faróis, essas coisas mais fortes mesmo. Aos 12, numa aula de educação física, eu bato a cabeça durante um exercício, né? Aparentemente eu não era muito quieta às vezes. E aí eu descolo a retina. E a partir desse descolamento de retina, eu perco totalmente a minha visão. E aí, a partir dali, eu parto para... A gente chama de reabilitação, né? Mas como eu já vinha nesses processos desde a infância, então não sei se é bem reabilitação. Mas a partir dali, eu aprendo informática, né? Com leitores de tela. Eu vou fazendo as adaptações necessárias, os ajustes no meu dia a dia. E isso que você nos trouxe, Juliana, acaba afetando a saúde também emocional das crianças, dos filhos. Então, para finalizarmos, já puxando, né, essa sua fala, ou seja, pensando na inteligência socioemocional, que conselho você daria a alguém que acabou de perder a visão ou que vive com essa condição ao longo da vida? Como eu comentei, eu nasci com glaucoma, sempre soube que eu nunca teria uma visão completa. Mas eu acho que, em primeiro momento, é claro, né? Se você perde a visão quando você é criança, pressupõe-se que existe uma família por trás de você. Alguém está cuidando de você. Então, o primeiro momento é esses cuidadores, essa família, se conscientizar sobre o que levou essa criança a perder a visão. E entender que a vida não acaba ali. Hoje existe acompanhamento psíquico para famílias, para crianças nessa situação. Entender que a vida não acaba ali. A gente vai precisar fazer ajustes, a gente vai precisar adaptar algumas questões, mas uma nova forma de vida começa, digamos, né? Eu detesto romantizar as coisas, mas já estou aqui romantizando de certa maneira. E aí, quando você vai perdendo ao longo da vida, ou perde quanto adulto, eu acredito que, assim, cada um tem seu tempo, né? De aceitar, ou às vezes não, porque a gente também precisa ter em mente que certas coisas a gente não supera, a gente aprende a lidar, né? Então, perdi a visão, já estou adulto, meu Deus, tenho meu trabalho, tenho, sei lá, meu relacionamento, e o que vai acontecer comigo agora? Cara, calma, respira, sabe?
A estimativa de vida hoje é bem alta, em torno de 75 anos mais ou menos, então assim, tem muito tempo pela frente. Se dê um tempo, vamos em busca de reabilitações, de acompanhamento psíquico. Hoje o Estado mesmo fornece muitos desses serviços, o que já é um presente, não é um presente, né? É um direito, mas assim, nos ajuda bastante, sabe? Não enxergar ou não andar não é um defeito, não é um problema, é uma condição de vida. É assim que você existe, é assim que você nasce, ou é isso que você se torna. E aí não é que você tem que se adaptar ao mundo. O mundo precisa, né, se adaptar a você. Eu gosto sempre de lembrar isso, para que nós nos sintamos incluídos, né? A gente precisa compreender que muitas vezes não vai dar para a gente se adaptar ao mundo mesmo. E aí a gente vai ter que pedir, vai ter que brigar, vai ter que lutar para que o mundo se adapte a nós. Tem até uma música que eu gosto muito que diz assim: nós nos adaptamos ao mundo feroz. Agora é hora de fazer com que o mundo se adapte a nós. Juliana, nosso agradecimento por compartilhar conosco sua experiência de vida e os nossos parabéns pela formação em jornalismo e pelo dom que você tem na escrita. Os recursos tecnológicos que a Juliana utiliza para leitura, escrita e comunicação são os leitores de tela baixados gratuitamente via internet. Então, pessoal, para que possamos viver em uma sociedade verdadeiramente inclusiva, é fundamental promover a conscientização e a empatia. Pequenos gestos podem fazer uma grande diferença. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Um abraço inclusivo, cheio de carinho e até mais!